Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22. Vamos ao texto. Porém respondeu: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amados irmãos, hoje gostaria de meditar com vocês sobre o altar da desobediência. Existem altares que muitas vezes podemos estar sacrificando, não por conta da nossa reverência, do amor que temos pelo Senhor, mas muitas vezes estamos sacrificando o fruto da nossa desobediência. O capítulo 15 de 1 Samuel narra o episódio em que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, os irmãos conhecem a história, desobedece a uma ordem direta de Deus. Deus havia ordenado a Saul, por meio do profeta Samuel, o mesmo profeta Samuel que depois iria ungir a Davi, uma vez que por tantas desobediências cometidas por Saul, Deus rejeita Saul. Isso são os próximos episódios. Então, como havia dito, Deus havia ordenado a Saul, por meio do profeta Samuel, que destruísse completamente os amalequitas, conforme o capítulo 15, versículo 3 de 1 Samuel. Os amalequitas eram um povo inimigo de Israel, que havia se levantado contra o Senhor desde o Êxodo. Isso lá relatado em Êxodo, capítulo 17, do 8 ao 16. E, diante dessa ordem do Senhor, de destruir completamente os amalequitas, isso incluía não poupar nada nem ninguém. Ordem dada para o rei. Então, Saul não poderia ter poupado nem pessoas, nem animais, pois desta forma seria o juízo de Deus sobre os amalequitas. Um juízo total. No entanto, Saul poupou o rei Agag. E não só o rei dos amalequitas, mas poupou também o melhor das ovelhas e dos bois, sob o pretexto de que faria para oferecer sacrifício ao Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9 e o versículo 15. Quando Samuel chega e ouve o som dos animais, ele confronta Saul. Diante disso, Saul tenta se justificar, porque todo aquele que está no erro, sabendo que está fazendo o errado, ele tenta se justificar, ele tenta dar uma desculpa. Então, que nós paremos hoje com esse afã, que nós paremos hoje com esse ato sempre de dar desculpas para coisas que nós sabemos que estamos fazendo errado. Então, qual que é a desculpa que Saul tenta dar? Como ele tenta se justificar? Ele tenta se justificar dizendo que apenas quis oferecer ao Senhor o melhor, é o que diz o verso 15. Mas Samuel responde que a obediência é mais importante do que qualquer sacrifício, do que qualquer ritual. Essa desobediência de Saul, na verdade, revelou um coração que estava procurando agradar aos homens. Ele estava procurando, através desse sacrifício, manter a aparência de piedade, de misericordioso, mas, sobretudo, ele não estava disposto a obedecer. E obedecer é se submeter. O ato de Saul não ter obedecido a Deus
foi um ato ao qual ele não estava se submetendo totalmente à vontade de Deus. E aqui fica uma pergunta: temos sacrificado muitas coisas? Talvez estamos perdendo muitas coisas, sacrificando muitas coisas, porque não estamos obedecendo. Saul aqui ele representa a religiosidade sem obediência. E religiosidade sem obediência é hipocrisia. Religiosidade sem obediência é farisaísmo. Religiosidade sem obediência não muda ninguém, não produz frutos. É uma religiosidade estéril, que só se satisfaz no rito, no ritual. Se o ritual não é um convite para mudarmos, é um ritual vazio, de nada adianta. Saul quis fazer coisas para Deus, porém do seu próprio jeito, da sua vontade. Ele não se importou com a forma, com a ordem que partiu do próprio Deus. Ora, se eu quero agradar a Deus, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. E não sacrificar. Deus não pediu sacrifícios naquele momento. O problema dos sacrifícios é que eles estão sempre ligados às crises de identidade, às crises de consciência. E aí fica o questionamento, porque a cada dia mais vamos aumentando, vamos apostando mais. Vamos dobrando a aposta. Se subimos a pé, agora vamos subir de joelhos. Se passávamos uma vigília, agora vamos dormir no monte, sacrificando. Mas fica a pergunta: mudou o coração? Trouxe transformação? Você parou de bater na esposa, parou de roubar, parou de mentir, parou de trair, parou de querer matar, parou de ser adúltero, corrupto. Sacrifício vazio não muda ninguém, irmãos. Por outro lado, eu apresentei quem Saul representa. Porém, Samuel representa a fidelidade profética. Veja que Samuel não se deixou enganar por justificativas religiosas. Samuel sabia que Deus quer o coração antes do ritual. Irmãos, quando você for para o culto, para o círculo de oração, para a vigília, para a conferência, para o congresso, para o encontro, para as rodas de oração, para as rodas de conversa, para, não sei quais os momentos religiosos que você participa, não esqueça de levar o teu coração. Não esqueça de levar a tua mente, a tua consciência. Não esqueça de convidar o teu caráter para participar desses momentos. Caso contrário, irmãos, será apenas sacrifício vazio, apenas religiosidade morta. Será apenas sacrifício de justificativa e não um sacrifício de mudança, de contrição. Aliás, arrependimento precisa vir acompanhado de contrição. Não adianta pedir perdão se você não está contrito. Não adianta pedir desculpas se você não está contrito. Muitas pessoas não conseguem pedir perdão e desculpa porque o coração ainda não está contrito. Não basta pedir perdão sem mudança de vida. O resultado dessa história, por causa dessa desobediência, Saul perdeu o favor de Deus e o trono de Israel. Saul, a todo momento, perseguia o trono que Deus deu. Mas nos próximos capítulos, nós vamos ver Samuel ungindo aquele que amava o Deus que o colocou no trono. Existe uma diferença. Saul passou a vida inteira amando o trono. Davi passou a vida inteira
buscando agradar o Deus que o colocou no trono. Por conta dessa desobediência, ele perde o trono de Israel. É o que diz em 1 Samuel capítulo 15, 23 e 28. Assim como rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Que fique aqui uma observação, como rei. Então, irmãos, a principal lição deste versículo é que Deus valoriza mais a obediência do coração do que qualquer demonstração externa de religiosidade. Lembre-se, irmãos, tem que ser do interior para o exterior. Saul quis recompensar sua desobediência, quis remediar. O Senhor não trabalha com remendos. O nosso Deus não trabalha com jeitinho brasileiro. Ele não coloca remendo novo em pano velho. Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Ele não remedia, ele quebra o vaso por inteiro e faz o novo vaso. Com Cristo, a única forma, a dinâmica é nascer de novo. Saul quis remediar. Saul quis compensar sua desobediência com sacrifícios. Mas Deus não se importa com atos aparentes, quando o coração não está em aliança com Ele. Mantenha a aliança com o Senhor, irmãos. E quais os pontos nós podemos aplicar através desta palavra no dia de hoje? Primeiro, pergunte a si mesmo: estou oferecendo algo a Deus que Ele não pediu, enquanto ignoro o que Ele realmente quer de mim? Pense aí. Segundo ponto, escolhemos o atalho mais fácil ao invés da direção de Deus? Pensemos. Fazemos coisas boas, mas fora da vontade dele? Ah, mas a intenção é boa, Vinícius. Tudo bem, a intenção é boa, mas não foi o que o Senhor pediu para você fazer. Deus não quer apenas que você tenha boas ideias, boas intenções. Deus quer obediência. E por último, nós possamos refletir: mantemos a aparência de piedade, mas não cultivamos um coração obediente? Pense aí, irmãos. E que a gente possa encerrar este momento tendo em vista que a obediência é o maior sacrifício que o coração pode oferecer. Então vamos buscar ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, com sensibilidade, com graça. Talvez Ele nos peça algo simples: perdoar alguém, esperar o tempo certo ou simplesmente confiar. A obediência é o maior sacrifício que o coração pode oferecer. João capítulo 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tiago 1, 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Salmo 40, do 6 ao 8: sacrifício e oferta não quisestes. Então disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, fruto do teu amor e da tua bondade. Pai, nos ajude a obedecer, Senhor. Nos ajude, porque obedecer a tua voz, a tua palavra, é um caminho de justiça, é um caminho de segurança para todos aqueles que creem em ti. Pai, não permita, Senhor, que sejamos relapsos, rebeldes, que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Pai, que o nosso coração não esteja endurecido à tua voz, mas que possamos, ó Pai, obedecer o Senhor, pois os teus caminhos são verdade, são vida. Pai, tira de nós toda rebeldia, toda inconstância na fé. Pai, não permita que o nosso sacrifício, não permita que a nossa religiosidade fale mais do que a obediência, a coerência
Nos ajude, a Deus, entre o sacrifício, escolher um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.